Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no Mandaquece. Que alegria nesse dia poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja na manhã de hoje. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Aqui na nossa mesa Cast, eu já tenho a presença do meu amigo Presbítero Rediane Nascimento. Bom dia, amigão. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, meu pastor. Eu estou ótimo. E o senhor? Melhor agora, sua companhia acaba nos abrilhantando com a unção e graça do Senhor. Que bênção, né, meu pastor? Você sabe que eu sou seu fã, né? Olha, empatou, rapaz. Eu aprendo contigo. Então, rapaz, eu também aprendo contigo. Eu sou o teu abade, né? E eu sou o teu abadinho. Rapaz. Você tá bem? Eu tô bem, meu amigo. Eu tô bem. Tá feliz? Muito, muito. Eu acredito. Eu tô muito mais feliz ainda. Será por quê, hein? Veremos. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. É verdade. É bom servir ao amado Deus, né? É verdade, meu pastor. Como você descreve a sua vida, antes e depois? Rapaz, antes eu servia Satanás, o mundo, né? E hoje eu sirvo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e além de servo, ele me chama de amigo. Glória a Deus, hein? Olha só, amigo de Deus, né? Louvado seja Deus. Amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma posição de honra, né? Uma posição nobre, assim, uma posição que, olha, todos deveriam galgar essa posição, né? Ser amigo de Deus. Glória a Deus. Essa transição é maravilhosa, né? A Bíblia diz que ele nos transportou, nos transicionou do império das trevas para o reino de luz do seu Filho. Isso é graça, é um favor imerecido, essa transição na nossa vida. Eu olho para a minha vida e vejo o quão misericordioso Deus é. Amém. O quanto bom e amoroso Ele é, o quanto perdoador. E Ele nos possibilita, através de Cristo, uma nova história, uma nova vida. E isso é maravilhoso. Se todos pudessem experimentar e desfrutar dessa possibilidade de viver uma nova vida. É verdade, meu pastor, é verdade. E muitas vezes, né, no decorrer desse ano aqui, a gente entrevistou tantas pessoas, verdade. E tão bom nós escutarmos os testemunhos, né, das vidas ali em Cristo Jesus. E o Senhor faz de uma forma tão artesanal. Ele não faz assim uma linha de produção na vida das pessoas. Sim. É uma forma artesanal, né? Como esse Deus, ele é cuidadoso e ele é maravilhoso, né? E ele espera que façamos o mesmo, né? Quando o Senhor Jesus, na grande comissão, ele vai dar a comissão à igreja, né? Dizendo, ide, fazei discípulos. Esse fazei é uma maneira artesanal de trabalharmos na vida das pessoas também. Responsabilidade nossa. É verdade. Dentro de um discipulado no aspecto artesanal. É verdade. É verdade. Isso é uma grande comissão de dádiva que nós temos de levar o Evangelho do Reino avante, trabalhando dessa forma. A pregação do Evangelho, que é o querigma, e o discipulado, que é o didaquê, na instrução, trazendo pessoas para o lado e trabalhando de uma forma artesanal. E você faz isso com excelência, já dentro da Regional Renovo. Eu aprendi contigo, né, meu amigo? Dentro da Regional Renovo, está chegando no 100º pequeno grupo pequeno. Em nome de Jesus vai chegar, hein? Já são quantos? São 9, né? 9. Preparando o 10º aí. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quem sabe no começo. No começo não, mas até a metade do ano que vem, né? Nós teremos aí o Renovo 10, o Renovo 11, né? Não sei. A gente trabalha para isso, né, meu amigo? Para alcançar vidas. Fazei discípulos. Ide é outra, tá? Ide é do Evangelista Eliseu. E me explica isso. Você, presbítero Red,
permitiu que houvesse um James Head. É em minha homenagem, né? O pastor Ricardo, ele é maravilhoso, né? Eu gosto muito dele. Ele também, né? Creio que ele gosta de mim, colocou no nome do grupo dele até o início do meu nome, né? Head Yanni. Yanni. Eu posso lhe chamar de Yanni? Não. Deixa eu cumprimentar a nossa querida, digníssima, aquela que tem uma matéria própria sua dentro da teologia, sim, que é verdade, angelolatria, né? Quer dizer, angelologia. Ela veio hoje. Ela veio. Bom dia, querida seminarista, diaconisa, apresentadora, técnica, pregadora, palestrante, professora, Ângela Voltier. Serva, só isso. Bom dia. E não é angelolatria, tá? Por favor, respeita a minha matéria. Angeologia, nem todos têm esse privilégio, né? Eu tenho, né, uma matéria sobre os anjos. Embora algumas pessoas, né, não acreditem, né? Mas fazer o quê? Você acredita em anjos? Eu acredito, mas não como o povo acredita aí fora. Como que o povo acredita em anjos? Explique-nos. Primeiro que o povo vê anjo em tudo quanto é canto, né? Eu mesmo nunca gostei daquele hino do tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima, tá subindo, descendo. Meu Deus, os anjos tá tudo descontrolado, não sabe nem o que é que tá fazendo. Não, eu acredito que nós temos, de fato, anjos que nos guardam, que nos protegem, mas não acho que seja como o pessoal acredita, de cabelinho cacheadinho, loirinho. Do Maurício de Souza, lembra do anjinho do Maurício de Souza? Não, né? Não é dessa maneira, não, sabe? Então, mas eu acredito, sim. O Anjinho é um personagem carioca do Maurício de Souza? Se tinha o anjo? É um personagem carioca? Não. É porque o Chico Bento é mineirinho. Mineirinho, né? Acho que sim, viu? Não estou sabendo. Não sei. Eu não lembro. Desculpa, Angela, não lembro. Você. Assim. Não, tudo bem. Mas eu acredito que, como a própria palavra diz, né? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então, eu acredito. Tá bom, dona Ângela, graças a Deus. Pastor, presbítero Rediane, te servo e não deixa de cumprir a função pastoral, né? Graças a Deus. Sim, e é um privilégio isso, cuidar de vidas, amigão? É um privilégio, meu pastor. Cuidar, ser cuidado, né? Isso é uma maravilha. Então, só cuida de quem é cuidado, né? Exato, pelo Senhor, né? Olha, às vezes somos falhos, né, de não estar mais próximo das pessoas, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. É um Deus que ele nos dá a direção ali a ser tomada. Igual eu estava conversando, né, acho que foi num devocional, né, num devocional da semana passada, ou foi no culto, eu não lembro, mas o Senhor trouxe assim ao meu coração, né, que nós não precisamos ver a Deus assim com os olhos naturais. O que nós precisamos é da voz de Deus guiando as nossas vidas. Porque um dia todos nós veremos a Deus face a face. Glória a Deus. Né? Mas o que direciona as nossas vidas é a voz dele. Né? E aí até eu conversei, acho que a Ângela lembra o dia que foi, que eu falei, quem fez a dinâmica? Foi na quarta de milagres da semana passada, né? Aquela dinâmica, né? A gente faz geralmente com cônjuges ou equipe, né? Equipe de trabalho, equipe de vendas. Então eu já fiz essa dinâmica, já ministrei essa dinâmica também, né? Da equipe fechar os olhos. A equipe fechar os olhos, aí eu tiro ali um da equipe e coloco essa pessoa para andar com os olhos fechados. Só que o outro membro ali da equipe vai direcionando pela voz. Né? Então, isso daí vai criando aquela sensação de segurança, mesmo não vendo. Então, eu me sinto assim, meu amigo, né? Sendo guiado pela voz do Senhor. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E era aquela canção, apesar que você e a Ângela cantam e encantam, eu só vou dar uma palhinha da minha maneira cantorística de ser. Tá certo. Lembra aquela canção? Um dia lindo, almejo eu encontrar. Lembro. Lembra dessa, dona Ângela? Lembro, Jesus virá, banda e voz. Banda Jesus e voz, virá outra vez aqui. O Natan já partiu?
Já Natan partiu. Brito? Partiu. Sim. Né? Partiu, Puxa, sim. Não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, mas é bem recente. Não, não é tão Marcou recente, a não, música hein? cristã Sim, brasileira, né? Eu lembro Acho que foi que na eu pandemia. acredito, Não? eu acredito que o Banda e Voz, eu acredito, se não foi o primeiro, deve ter sido o segundo, grupo que se apresentou no Canecão, lá no Rio de Janeiro. O Canecão, né? Canecão era uma casa de espetáculo Sim. secular e só passavam lá as bandas Ainda dos é, anos né? 80. Ainda tem o eu não Canecão? sei, eu não também sei dizer. não Ficava do sei. ladinho ali do Rio Sul, faz anos. Eu já. não conheço, né? Não conheço. Cidade do Rio de Janeiro, eu sou péssimo, assim, porque só passo, né? Só passo. Copacabana. Não lembro, assim, de Copacabana. Menino de Ouro Preto. Oi, pois Pois não? não. Ele faleceu esse ano, Esse 11 de ano. agosto. 11 de agosto? agora, O Natan Brito. agora há pouco tempo. Sim. Sério? Pode ter sido a Márcia Brito, não. Não. Alguém, Aurora. ou era a Aurora, não sei, alguém antes, É, na não banda depois da sei. pandemia, mas ele foi esse ano. Foi esse Qual ano. 11 de música do agosto. Banda e Voz que mais marcou sua vida, Ângela? Ai, meu Deus, foram tantas. Eu gostava dessa, eu gostava daquela. Falando de vida, não de morte, tratando pra paz e não Legal. pra guerra. Olhando Que o pros Natan, céus. que o Natan tem uma voz bem marcante, né? Potente, então... Eu gostava muito daquela. Firme está o meu. Coração, Coração. coração, coração. Eu cantarei. É. Vocês são demais, né? Entoarei louvores com toda a minha Na igreja eu alma. participava. Eu participava quando eles cantavam essa. Sabe o que eu fazia? Tocava o triângulo também? Não, dona Ângela. Tinha, antes de começar, o pessoal fazia o barulho do coração. Aí eu ficava no microfone. Meu Deus. Aí, ó. Sonoplasta. Já posso me considerar músico? Sou sonoplasta de primeira. Né? O senhor devia trabalhar era fazendo novela de rádio. Nos teatros, quando eu participava na Igreja Batista, também era importante. tá. Eu fazia a cena da árvore. Meu. É verdade. Caramba. Ou pelo menos participava, né? Árvore da né? vida. Isso é que importa. Esse rapaz já verdade. foi até ator de teatro, né? Tá Angela? vendo? Olha só. E a gente sem saber, né? Tanto Exatamente. talento escondido. Só que a minha participação era quase igual ao cinema mudo. O senhor era árvore, árvore não fala. Exatamente. Você já participou de artes cênicas, assim, teatros, essas coisas? Não. Musical. Josué. Não, Vem musical, eu lembro de você cantando bem com o Josué. Musical, né? Não era eu não, rapaz. Não era eu não. Eu pensava que era. O que você está rindo, dona Ângela Voltier? Dona Ângela, que houve, querida? Vamos ao assunto Lembranças. sério, senão o pastor Joel corre atrás da gente. Lembranças. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da igreja e alguns acontecimentos assim marcantes da história. Sim, é verdade. Se pudéssemos, falaria todos, mas nós não vamos conseguir falar de todos, né? Porque o tempo passa. Mas a igreja, ela é uma instituição poderosíssima. É Primeiro que o fundador da igreja, quem é o fundador da igreja? O fundador da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Incomparável Jesus Cristo. Incomparável. Invencível Jesus É Cristo. verdade. É verdade. Não adianta falar Vencedor, a minha igreja. invicto Jesus Cristo. É verdade. A igreja do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. E nós, Somos membros desse corpo. membros deste corpo. né? Glória a Deus. Que privilégio, Rediane. Você está vendo, meu pastor? Não tem como dar ruim quando Aonde estamos nós inseridos. chegamos, É. quem te viu, quem te vê, meu amigo. Verdade. Se não fosse Jesus na minha história, eu já estava ralado. Eu também, rapaz. Eu acho que eu nem estaria vivo se não fosse Jesus na minha vida. Eu tenho certeza, viu? Eu tenho certeza que eu não estaria vivo. Glória a Jesus, né? É verdade. E ele nos deu o privilégio dessa transição que falamos. Somos inseridos nessa igreja, que ela nasce no dia de Pentecostes. Sim, é verdade. meu Pedro, aquele até então que talvez alguns estivessem olhando, com aquele olhar de censura, Pedro, ele se levanta no dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes ele faz aquele sermão maravilhoso. Todos eles estão debaixo da promessa do Senhor Jesus, de ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Imagina essa cena. Imagina se você estivesse lá, Rediane. Meu Deus.
Meu Deus. Não queria ser o espectador, não. É verdade. queria Inclusive, estar ali, sentadinho. dentro desse contexto, parece que não havia espectadores naquilo ali, porque Aham. se você ler em Atos capítulo 2, você vai ver que Dr. Lucas, quando está escrevendo, vai dizer que todos. Rapaz, que cultão esse, hein? Todos, é verdade. Todos foram cheios do O Espírito culto Santo. hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar o seu poder. E o poder descendo, né? Oh, glória. E Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega sobre a vida e a obra do Senhor Jesus, a ponto do Espírito Santo convencer os corações e eles perguntarem o que faremos. Amém. E ele diz, crer no Senhor Jesus, arrependam-se, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito. Glória E a naquele Deus. dia foram batizados cerca de quase 3.000 homens. Amém. Que bênção, que maravilha. É maravilha. E ali a igreja começa. É. A igreja começa, ela vai passar por um tempo precioso, vai passar por um tempo muito significativo, começa mais ou menos no ano 30, 33, um pouquinho mais talvez, ali, e essa igreja que nós chamamos da igreja apostólica, ela vem até o ano 100. Por que até o ano 100? Porque é a igreja que tem a participação dos apóstolos. Sim. E o último dos apóstolos, ele vive aproximadamente até o ano 100, que é João. Até o ano 100, é verdade. E João é aquele que está encarcerado, preso na ilha de Patmos, e ele está com os pés na ilha, aprisionado, mas está com a cabeça no céu. É verdade. Ele tem a revelação, ele vai ser arrebatado em espírito até a sala do trono. Imagina onde ele vai, presbítero Rediane. Meu Deus. Mesmo passando por todas aquelas lutas e adversidades na ilha de Patmos, ele agora é levado em espírito para ter revelações das coisas futuras. E ali surge o livro do Apocalipse. Apocalipse. Glória a Deus. Mas antes do ano 100, nós vamos perceber que existem coisas que acontecem na história da igreja. Isso que eu ia conversar contigo, Por favor. meu amigo. Eu aqui, na verdade, sou seu aprendiz. Eu só estou aqui. Eu sou seu aluno. Ângela, então vem aqui, a gente tá... admite-se professor. Eu sou sem host. Eu sou aluno dele, ele é meu aprendiz, tem que ter um professor aqui. Não, mas quando nós falamos da igreja do Senhor, nós precisamos ir um pouquinho antes, né? Aquele período intertestamentário, porque quando o Senhor Jesus ele vem ao mundo, né, encarnado ali, se esvazia de toda a sua glória, né, o verbo vivo, como diz João, né, e ele vem ali como homem, tinha todo um pano de fundo ali em Jerusalém, e depois a gente vai ver que esse pano de fundo ele vai desenrolando, vem a perseguição ali da igreja, né? Porque nesse período intertestamentário a Bíblia não conta, mas existe uma história, Sim. né, remanescentes São ali. os 400 anos que vai do profeta Malaquias, culminando em João o Batista. João Batista. E aí nós vemos a história de Macabeus, né? Nós temos aí os livros apócrifos, livros históricos, né? De Macabeus 1, 2. Nesse período é significativo, porque até então, antes não havia, por exemplo, a figura do Sinédrio, não havia As sinagoga. sinagogas. Exatamente. Sim. Isso tudo nesse período dos 400 anos, que é o período interbíblico, né? Vão surgir, os partidos religiosos não existiam. Sim, é Surgem verdade. nesse período os fariseus, os saduceus, exatamente. Os zelotes eram bravos, eram guerreiros, Sim. né? Não eram terroristas, eram revolucionários. Revolucionários. E assim, o Senhor chama um zelote para compor ali a sua equipe de vida, né? Sim. O Simão, o zelote. Imagina, Jesus é Jesus, porque ele tem um zelote, que é um cara revolucionário. E tem do outro lado um publicano, Mateus. Que para eles, os zelotes, era inadmissível. Sim, é verdade. Ter um judeu servindo ao Império Romano. É verdade. E Mateus era funcionário dos romanos, porque romanos. Ele era um publicano, um coletor de impostos. É verdade. Por isso que a gente tem que voltar um pouco antes ali para nós entendermos, né, toda essa questão. Porque quando Malaquias
ele escreve o livro, tem uma linha teológica que fala que Malaquias é um título, mas nós entendemos que é o profeta de Deus, né? É um profeta de Deus. E quando ele escreve ali o livro de Malaquias, não existe um império sobre Israel, né? Ali é aquele povo ali está um povo livre, mesmo sobre os cuidados ali de Dário ali, da Pérsia, né? Se eu não me engano, Dário, o Assuero, eu não lembro agora, não me recordo, o rei. Está sobre a tutela, vamos assim dizer, mas é um povo livre. Sim. É um povo livre. Quando a gente chega ali no livro de Mateus, né, no Evangelho que Mateus escreve, é o Império Romano. Exato. Então, que estão subjugados pelo Império Romano. Que estão né? subjugados. Tem as suas concessões, mas é o Império Romano que tem o domínio. Sim. Com as suas censuras. Sim. E você falou do Império Medo e Persa, né? Você vai ver a importância também do Império Grego. Porque o Império Grego vai facilitar a linguística. Isto, né? isso. E a cultura grega vai ser importantíssima para a propagação através da linguística, através do idioma, para a propagação do evangelho através dos escritores. Né? É verdade. E olha só que maravilha, né, meu pastor? A gente vê o Novo Testamento sendo escrito no grego. Só que esse grego é o grego koine. Tá? Que é um grego popular. Sim, sim. Não é aquele grego erudito. Então se escreve ali, os escritores, né, escrevem numa linguagem simples para que o povo, todos tivessem acesso ali. Né, o grego koine era muito parecido com o inglês nos dias atuais. Inglês dos Estados Unidos. É a universalização da linguagem. Sim. Porque Alexandre, através dos seus generais, os 5 generais, eles tomavam as nações, as tribos, os povoados, e eles helenizavam. Essa helenização era tornar-se simples como um grego. Então, eles desconstruíam uma cultura para implantar uma outra cultura dentro da linguística do grego. Então, isso fez com que, naquele período... E foi rápido o Império de Alexandre o Grande, foi muito rápido. Foi pequeno, curto, em período de anos, mas teve uma dimensão gigantesca. É verdade. Quando a gente olha o mapa ali do que o Império Macedônio, ali, através de Alexandre o Grande, ele conquista... É um império muito vasto, meu amigo. Muito vasto mesmo. E morreu novo, né? Acho que morreu 30 e poucos anos de idade. Morreu novo, é. O pai dele começa, né? Eu não me recordo o nome do pai, Magno. Não. Carlos Magno, não? Não, é Ricardo, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui. Quem foi o pai do Alexandre, já te digo. Já. Começa pelo pai, só que o pai não teve tanta proporção assim. Aí chega o filho, o Alexandre o Grande. Né? E aí ele vai conquistando todos os territórios. Filipe II da Macedônia. Filipe II da Macedônia, né? Isso. Filipe II da Macedônia. Então, para a gente entender o Novo Testamento, para nós entendermos a história, a cultura, o período, nós temos que voltar, né, na história. Tá? A gente não está falando aqui a questão de evangelismo, mas é questão de conhecimento, né, meu pastor? Exatamente. Outra coisa importante é o Império Romano, porque o Império Romano, ou Grego-Romano, exatamente, eles têm, assim como a linguística, o idioma foi muito facilitado, as estradas, a logística, a organização. Exatamente, o Império Romano, ele ligou, facilitou a logística, as estradas que eles abriram, as pontes que eles construíram, essa facilitação da ligação entre os povoados, as nações que existiam até então, e isso deve-se muito ao Império Romano. É verdade. E a popularização também, né, do Império Romano, porque soldados eram recrutados. Sim. Soldados eram recrutados e eles poderiam comprar a sua cidadania romana, né? Sim. Né? Tanto é que quando a gente vê ali no livro de Atos, onde eles prendem Paulo e Silas, aí eles açoitam Paulo,
E aí, daqui a pouco, aquele comandante, ele fica sabendo que Paulo era um cidadão romano. E ali ele vai falar para Paulo, né? O que você fez para ter essa cidadania? Ou me perdoa, eu quero né, o respeito que eu tenho por você, um cidadão romano, né? Aí Paulo fala, não, eu tenho o sangue, né, romano, eu não precisei comprar, porque aí aquele comandante, ele fala, eu gastei gastei muito dinheiro para comprar essa cidadania, né? Então, Roma também tinha essa questão de ser um cidadão romano, né? Fazer essa popularização, né? E ali vai misturando também, e aí tira aquela cultura, né? Tira aquela cultura e coloca a cultura românica, né? Então a gente vê também esses detalhes na palavra de Deus para a gente entender o que está acontecendo ali na igreja primitiva, né? Verdade. Isso verdade. a Bíblia é muito detalhista. Eu gosto de detalhes, meu amigo. Eu também. Amigão, então vamos lá para alguns acontecimentos importantes da história da igreja. No ano 64, nós... voltar aqui, depender... Isso. No ano 64 existe um incêndio em Roma, onde Nero vai culpar os cristãos por isso, porque os cristãos eles se tornaram uma religião ilícita para os romanos até então. Depois, mais tarde, você sabe que Constantino vai oficializar como uma religião oficial, o cristianismo, dentro de uma visão romana, apostólica romana. Sim. Mas até então a perseguição dos romanos para com os cristãos era severa, a ponto de iluminarem, pegar cristãos e colocarem nas ruas com tochas. E no ano 64 vai acontecer culminar nesse incêndio. Depois, no ano 70, nós temos o general Tito vindo para Jerusalém, indo para Jerusalém, indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém, no ano 70, eles vão saquear o templo, vão destruir o templo, vai acontecer o cumprimento da profecia de Jesus, dizendo que não ficaria pedra sobre pedras, e com esse massacre que ele faz, e depois ele retorna e é recebido com todos as condecorações e homenagens em Roma. Posteriormente, você sabe que o general Tito ele desafiou o Deus de Israel, né? Dizendo que Deus é esse. E a história conta, segundo a biografia, alguns têm só como superstição isso, mas a história conta que um mosquito, entrou nas vias nasais dele lá e foi para o cérebro. Um mosquito. E levou ele a óbito. É verdade. Então nós temos o incêndio de Roma no ano 64 e depois no ano 70 nós temos a invasão e o incêndio em Jerusalém através de Tito, que destruiu totalmente Jerusalém. Através de Nero. O incêndio. O incêndio, não, o incêndio de 64. Isso. E depois, a culpa foi sobre os cristãos de Roma. Isso. E posteriormente, no ano 70, Tito destrói Jerusalém. Aí, meu pastor, a gente entra na questão histórica também agora da igreja. Por quê? Jesus, ele estabelece a igreja. A igreja é de Cristo, ele estabelece. Só que Roma via todo mundo como judeu, porque eles eram judeus, tá? E eles eram judeus, e a mesma questão que os judeus tinham, que vamos colocar aqui o imperador ali de Roma tinha com os judeus, tinha com o cristão também, com os cristãos, perdão. Então, tanto faz como tanto fez, meu amigo. Só que os judeus começam a acusar os cristãos de uma nova seita. E começa os judeus perseguirem os cristãos. Tanto é que nós vamos ver aqui os primeiros mártires. Quem incita essas mortes são os judeus. São os judeus. Até então, os romanos, eles não... só executam, Só executam ali a questão ali dos sacerdotes, tudo. Mas daqui a pouco vem o cidadão aqui chamado o Nero, intitulado como Nero. Agora já está em Roma, tá? Então, os cristãos lá em Roma, os cristãos, eles não cedem ao panteão ali de Roma,
são vários deuses ali que eles introduzem na cultura deles através da Grécia, né? Sim, sim. Através do Egito também. Eles não vão para as festas pagãs. Então a gente vê essa perseguição silenciosa, tá? E aí eles viviam em uma área próximo ali de Roma, que segundo a história, né, Nero, ele olha assim e fala, olha, por que essa região aqui fica com esses cristãos, esses pobres aqui? Né, segundo a história, tá? Eu não posso falar porque nós não estávamos lá. E ali incita, né, as pessoas a incendiarem aquela área nobre, né? Porém, O fogo se espalha. e o fogo se espalha, e conta-se a história que o fogo tomando conta ali daquela parte de Roma, e Nero dando risada nas gargalhadas, e depois, né, também no decorrer da história, fala que aquela área ali, ela se torna moradia também de oficiais, né? Então a gente vê uma especulação, igual hoje, meu amigo, se vê aí uns movimentos, aí será se eu falo? Eu captei a vossa mensagem. Captou, né? Então, deixa para as terças, né? Que eu venho aqui com os Deixa meus... com a Patrícia. É, com a Patrícia. E a Patrícia, a gente... Com a vereadora. É verdade. E aí entra a questão, tá? Que tinha que pôr um ponto final nos cristãos, tá? E aí é levantado um general chamado Vespasiano, um general duríssimo, e ele estava pronto para acabar com os cristãos. Começaria aí uma perseguição genuína, uma perseguição romana. E esse general, ele é intitulado como imperador de Roma, Vespasiano, imperador de Roma. Aí que ele tem um filho, né, um filho chamado Tito, e Tito, ele é condecorado general, e aí Tito vai com a marcha, né, para Jerusalém, conquistar ali Jerusalém. Muito bom, que aula, hein, dona Ângela? Coisa boa. Você tem alguma coisa para perguntar para o Rediane? Por favor, dona Ângela. Por enquanto não, estou só ouvindo, só aprendendo. Red, vamos seguir. Então, vamos pular lá para o ano 150. E quando se entra no ano 150, nós vamos sair da era... deixa eu pegar aqui, peraí. Opa! Da era apostólica e vamos entrar na era da igreja perseguida. A igreja apostólica, ela vem de 30 a 100 depois de Cristo. Aí vem de 100 a 313 a igreja perseguida, onde vai ser o período dos mártires, né? Muitos vão morrer pela sua fé, pela sua convicção. É o caso de Justino Marte, que escreveu a sua Apologia, isso em 150, defendendo a sua fé. Posteriormente vai vir a história também de um homem que é muito significante, que é o martírio de Policarpo, em 156, e alguns acreditam que Policarpo, que era uma autoridade lá de Esmirna, ele teve acesso e conheceu a João. O Batista. Dizem que, segundo a tradição... o apóstolo João. O apóstolo João, exatamente. Isso. Dizem que ele conheceu o apóstolo João se tornando discípulo dele. Né? E no ano 156 tem o seu martírio, aquele famoso martírio que ele está sobre a lenha. Eu não lembro qual o imperador. Se você puder, de repente, se você lembrar do imperador que mandou ele fazer isso, não sei se foi esse que você acabou de dizer, não que, foi esse, não. colocando ele sobre a fogueira, pede para que ele negue ao Senhor Jesus. E ele diz que durante toda a sua vida ele não o negou, porque o negaria agora. Aí ele fala aquela célebre frase dizendo assim: põe a lenha na fogueira e pode incendiar. É verdade. E com isso a fogueira se espalha, mas ele não é morto pelo fogo. Sim, é verdade. Há o atear do fogo, e o fogo está ali e ele não é morto, não morre pelo fogo, a ponto de um serviçal do imperador vir com uma lança por trás e perfurá-lo, a fim de que ele morresse. A gente começa a ver, meu pastor, que essas pessoas, esses irmãos, né, que se convertem, ali no caso o Justino, ele era um filósofo, era alguém muito
muito instruído, né, na questão do estoísmo, né, que é ali uma linha platônica, uma linha de Aristóteles, dos filósofos, né, e ali ele tem um encontro com o Senhor através dos servos de Deus que estão ativos ali mesmo na questão da perseguição. Eles continuam ali, né, falando do amor de Deus. Glória a E Deus. depois, logo mais para frente, né, nós vamos conversar, né, hoje não vai dar, né, então vamos fazer uma série, né, meu pastor? Mas a gente vai entrar na questão de Constantino, né, e ali nós vamos ver que a história vai falar que quanto mais se matavam cristãos, mais, né, aumentava ali, multiplicava os cristãos. E ali é aquela coisa, né? Se eu não posso com eles, Me uno a eles. eu me uno a eles. Será que aquela visão que ele disse que teve foi Bom, cenas para os próximos capítulos, né? Aí, mas assim, a gente vai falar sobre essa questão de perseguir os cristãos, e quanto mais as pessoas viam ali o amor daquelas pessoas que tinham ali por Cristo aumentar cada vez mais a ponto deles entregarem a sua própria vida para eles ficavam, né, maravilhados. Eles estão morrendo, mas mesmo assim não negam a fé. Só pode ser um Deus verdadeiro, né? Então, eu sempre falo assim que nós, ocidentais, nós temos uma visão da morte. Os orientais é uma questão de orgulho, né? Essa questão de morrer, né, por uma causa. Nós vemos assim a causa dos cristãos. Eu tenho uma causa, minha causa se chama Cristo, então pode me levar para as arenas, né? Então a gente vai ver aqui no começo aqui de Justino Marte, já se cria as arenas ali, então já jogam os cristãos ali para os cães, para as feras, ali os leões, né? As estacas, eles faziam buracos, enfiavam estacas pontiagudas e empurravam fazia com que eles se precipitassem. Sim, e é ali verdade. Eles eram perfurados e morriam daquela forma, né? É verdade. Aí, meu amigo, fala para mim, se você tem algo constante, quando você cria algo ali, todo mundo, né? Opa, isso daqui é legal, isso daqui é legal. Agora imagina encher as arenas, lotar aquelas arenas. O senhor conheceu o Coliseu de Roma, né? Uhum. Então, enorme, né, meu pastor? Sim. Eu quero ter a oportunidade de conhecer, se o senhor me dá essa oportunidade, né? Me dá vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã, como Tiago fala, né? Tudo que você for fazer, fala se Deus quiser, né? Se Deus quiser, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Mas, assim, quando você cria um espetáculo, tudo é novidade. Tudo é novidade. Mas depois vai ficando enfadonho, né? Vai ficando chato. Sabe? Então, creio assim que os primeiros cristãos a chegarem na arena lotavam as arenas. Exato. Existem historiadores paralelos que contam que nesse período eles não conseguiam compreender como os cristãos, mesmo diante da morte, do martírio, expressavam a sua alegria e a sua fé. Uhum. Porque eram soltos os leões, as feras, os cães, que iriam devorá-los, aquela coisa toda, e eles mantinham as suas canções, os seus louvores. Os gladiadores entravam para matá-los e eles não reagiam e eram perfurados por instrumentos, as armas pontiagudas, né? E ali com uma espada, com uma lança, e eles não reagiam e cantavam e louvavam a Deus e estavam prontos. E eles entendiam isso, porque quando Jesus, em Atos capítulo 1, está falando que eles receberiam poder para serem testemunhas, a palavra grega ali, testemunha, é mártir. Então, eles já sabiam que seriam martirizados e estavam dispostos a morrer. E isso, para mim, presbítero Rediane, internautas que nos assistem, nossa querida amiga Ângela, isso para mim é a maior convicção
do Evangelho no sentido da verdade. Diga-me, quem morreria por uma mentira? Seria martirizado por uma mentira? Seria perfurado, enfrentaria os animais selvagens por uma mentira? Quem teria seu corpo, entregaria seu corpo para ser cerrado ao meio, ser lançado num buraco cheio de lanças pontiagudas? Quem? Eles só morriam daquela forma porque sabiam da verdade. Verdade. Pode. Não, tá bom, pensei que você ia Não. comentar. Então, isso para mim é uma motivação de fé, é uma crença de fé nessa prática na vida dessas pessoas que, quando enfrentavam esse período, eles estavam dispostos a morrerem por esta verdade, porque Jesus é a verdade. Sim. Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade. Não existe outras verdades em relação à vida eterna, em relação ao propósito eterno de Deus, em relação ao propósito da vida. Existe a verdade. Jesus, quando ele está dizendo, diferentemente de outros líderes religiosos que buscavam a verdade, não sabia sobre a verdade, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa convicção deles é maravilhosa, transportando para os dias atuais. Isso tem que gerar na vida do cristão o alicerce, o fundamento de entender o propósito eterno e se manter firmado em Jesus, porque você tem a revelação dele. Você sabe que ele é a verdade e isso não pode remover você da fé do seu cristianismo. E, por vezes, nós encontramos tantas coisas superficiais, pessoas que desistem da fé por causa de uma simples luta, de uma perda, de um entretenimento, de uma coisa, porque não entenderam a revelação do Evangelho. Porque quando você entende, você está disposto a ir até o final pela sua fé. É verdade. E esse exemplos que eles nos dão, e os historiadores contemporâneos, Flávio Josefo e outros mais, eles vão nos falar desses exemplos. Né? Eu desejo, meu pastor, ter um tempo assim para dar uma mergulhada, né, nesses livros históricos. Eu tenho o livro de Flávio Josefo, né, quero também agora fugiu a palavra. Não, tudo bem. Comprar, né? Comprar. Eu não queria falar comprar, mas quero comprar. Né, é investimento, né? Investimento, né? Os outros historiadores ali da época, para ter essa visão mesmo histórica, né? Para ter essa visão histórica. E o senhor falou sobre... Policarpo. Sobre a palavra testemunhas. Testemunhas. Mártires. Eu estou dando uma mergulhada no grego, né? Porque eu acho muito importante essa questão da morfologia ali da palavra, para a gente entender a palavra. Então, quando o Evangelho ele vem assim para o Ocidente, a gente vê assim as Septuaginta, né? A gente começa a ver as traduções. Hoje nós temos em português várias traduções, tá? Mas assim, se a gente não pegar o original, a gente vai perdendo essa essência. Testemunha. Testemunha, o que é? Você vai, assina um termo, né? Que, eu sei o que aconteceu, ou eu afirmo que eu sou uma testemunha ocular e eu estou assinando, tá? Mas assim, quando a gente traz a questão do grego, um original, testemunha, mártire, tá? Aí as pessoas vão pensar duas vezes, né? E só vai permanecer mesmo aqueles que realmente entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente vê assim, vou falar, generalizar, porque nós estamos aqui cristãos genuínos, né, meu pastor? Sim, graças a Deus. Nós somos cristãos genuínos. Dentro de uma instituição, de uma igreja local que não negocia os valores do reino e a santa e magna, poderosa, indestrutível palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas nós estamos vendo uma geração assim que está fugindo muito do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe? Está fugindo muito por atitudes, por situações que a gente vai vendo, que vai acontecendo ali, sabe, no meio
meio cristão, vou falar no meio gospel, tá? No meio cristão não, porque cristão é genuíno, né? Vamos falar no meio gospel, no meio político, as pessoas se vendendo, meu amigo. As pessoas, elas se vendem assim como se elas fossem uma mercadoria que pertencia a elas. Uma vez entregue a vida para Jesus, essa vida sempre é o Senhor Jesus. As pessoas estão buscando de volta, sabe, a vida, trocando por algo comum, algo banal, que é o dinheiro, posições. Você acha que essa canção eu não sei se é do cantor ou da harpa, a Ângela pode nos ajudar, ela não é uma realidade para a vida de uma grande maioria, quando diz, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei... Harpa cristã. Harpa cristã, lembra do número, Ângela? Se eu não estou enganado, é o 296. Então, se eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar. As pessoas deixam de proclamar a mensagem da cruz por tão pouco hoje. É verdade. Por tão pouco. É Tem verdade. tudo e vivem como se não tivessem nada. É verdade. E algo assim que nós não fugimos da igreja primitiva, tá? Não fugimos. A gente está dando de exemplo que eles sofreram, mantiveram a sua fé. Isso. E depois, quando vem a questão da helenização, essa gourmetização, né, que 370 anos depois de Cristo começa ali com a igreja romana, tá? Aí 313, começa 313, porque a igreja perseguida, e eu tinha mencionado sobre o imperador que mandou matar Policarpo, né? Que diz... César, né? Não, foi Domiciano. Domiciano, exatamente. Domiciano. E ele diz, 86 anos da minha vida eu não neguei, por que negaria agora? Mas pera aí que vamos chegar lá, vamos chegar lá com Policarpo, dá uma atenção especial, né? Bispo de Esmirna, né? A gente vai até falar da igreja de Esmirna também, o que representa, né? Aí tem até uma ligação com o que a história fala da sua morte, né? Fala aí pra gente, que eu quero aprender. Não, porque o Senhor está me fazendo lembrar aqui, né, sobre a região de Esmirna, que eles faziam incensos aromáticos, né? Vamos chegar lá. Isso. Mas assim, a questão assim de Justino, né? Então, esse daqui, ele é um filósofo que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, tá? Porque com os ensinamentos que ele teve ali no mundo, aonde o estoicismo, ele fala que realmente existe um Deus, tá? Existe um Deus, só que Deus fica ali no trono dele e o homem se vira aqui. Um Deus indiferente. Um Deus indiferente. Tá? Isso não é o evangelho, meu amigo. Não, isso não é o evangelho. Nós temos um Deus que interage conosco, né? 24 horas, né? A gente conhece assim como 24 horas, mas em todo o tempo ele está conosco, que é o Emmanuel, o Deus conosco. Só um detalhe antes de você continuar, querido, que me chama a atenção, dentro disso que você está falando de Justino, que 150 anos depois de Cristo, ele já tem que escrever as suas apologias. Apologia. Ele é um apologeta. Né? Isso. Então ele já tem que fazer a sua defesa e combater as heresias que já existiam. Né? Pois é, mas ele tem essa prerrogativa das heresias, porque ele estudava essas heresias. Entendeu? Agora ele vai pegar tudo aquilo que ele recebeu ali do mundo e ele vai fazer apologia agora a Cristo, né? O porquê que, no caso assim, né, ainda eu não li a obra Apologia, né, de Justino, né? Ele escreveu a obra Apologia, por isso que vem até esse nome apologética, né? Através aqui de Justino, o Mártir, e ele vai escrever agora contra tudo aquilo que ele tinha aprendido para justificar a sua fé em Cristo, né? Para justificar a sua fé em Cristo. Pode falar, viu, meu pastor? Se eu não me engano, uma das obras mais famosas dele é Diálogo com Trifão. Tá. E é baseado, voltado exclusivo para os judeus,
E ele tinha uma apresentação de Cristo mostrando a superioridade da tradição hebraica. Então, eu acho que é uma das obras mais famosas dele. Sim, e fala também aquela questão que, se não me engano, é Justino, um filósofo também se levanta contra ele, chamado Marcião. Marcião. Então, existe ali um embate, né? Por isso que ele vai pegar e vai fazer a sua tese ali, defendendo a sua fé. Como um filósofo, alguém estudado, agora está com essa religião desses pobres, né, desses perseguidos. Então, a gente começa a ver essa perseguição, e no Brasil tinha muito, né, que falava que os evangélicos eram burros, analfabetos, e até hoje, né? Até hoje. Mas não conhece a verdadeira essência. Sim. Primeiramente, nós temos a sabedoria que vem do alto. Glória a Deus por isso. Nós temos essa sabedoria que vem do alto, e a gente vê muitos cristãos assim que, né, não sabe ler, não sabe escrever, mas tem uma sabedoria tremenda. E a Bíblia, eles leem assim de uma forma maravilhosa, né? As pessoas ficam sem entender, né? Então, nós não dependemos da sabedoria humana. Sim. Nós dependemos da sabedoria divina. Paulo fala sobre isso na sua carta, uma das suas cartas, acho que é a primeira carta dele, à igreja em Corinto, a sabedoria que vem do alto. Né? Sabedoria, e a sabedoria humana é loucura, né? É loucura para Deus. Tem o seu valor, tem. mas na verdade... Não se compara, né? Vamos chamar de conhecimento humano, Conhecimento porque humano. a sabedoria vem de Deus. É verdade, conhecimento humano. Então, aqui o jovem filósofo, né, que caminhava junto à costa, certa vez ele tem esse despertamento para a sua fé em Cristo Jesus. E assim, é algo tão real assim, meu pastor, dessa conversão, que ele está abrindo mão. Ele está abrindo mão da sua posição social agora para servir a Cristo Jesus. Isso era muito comum quando se tinha um encontro genuíno. Sim, é verdade, é verdade. Ele abre mão sabendo que ele pode ser morto. E o que Seguir acontece, a Jesus né? naquele período era sinônimo de morte, né, amigo? É verdade. E o senhor acha assim que aqui no Brasil vai acontecer mais para frente uma perseguição dessa eu acredito forma, meu que pastor? assim, a perseguição ela já existe. Uhum. Ela sempre existiu. Nós não temos ainda, como em alguns países, como Cortina de Ferro, as pessoas serem mortas. Nós temos uma liberdade aqui. Estamos dentro de um Estado laico. E com isso pode-se expressar a sua fé através das religiões. Glória a Deus que nós estamos no verdadeiro evangelho e caminho do Senhor Jesus. Mas eu acredito que sim, a tendência é essa. Escatologicamente, isso é uma realidade não só de nações algumas, mas vai ser uma realidade mundial. E o Brasil está inserido disso. Claro que eu acredito que se a morte não chegar antes, seremos arrebatados antes dessa realidade se concretizar. Pode ser. Bem, a igreja ela vai pegar o início, né, da perseguição, né? Eu gostaria de não estar no início, quero estar antes. Não, amém. Sim. Sim. Não, porque em Apocalipse ali, o Senhor, bem no finalzinho, né? Bem no finalzinho, o Senhor fala das testemunhas, né? Que vieram. Das testemunhas. Então, até mesmo, o senhor falou do mártir, até mesmo para as pessoas entenderem ali o livro de Apocalipse, quando fala das testemunhas que foram decapitadas, mas que testemunharam ali a Jesus Cristo, né? Então, uma vez que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, né, nós temos que estar preparados também para morrer por Jesus. Existe uma linha teológica que acredita-se assim, que a igreja é arrebatada antes. Esse pessoal é o que vão passar no período aqui de 7 anos. O Espírito Santo é o que detém o anticristo. Sim. Quando a igreja é arrebatada, ele também leva a noiva para o encontro do noivo. E essas testemunhas são as que vieram da grande tribulação. São pessoas que vão manter, não vai ser fácil, manter a sua fé por convicção. Por convicção.
e serão martirizadas nesse período, né? Porque depois Jesus volta com os santos, com a sua igreja, para pelejar contra o anticristo, contra o falso profeta e assim sucessivamente. Amém. E a gente está presenciando no Oriente Médio, né? Pessoas sendo decapitadas ali por não negar Cristo Jesus, né? Não é fácil. Nós né? já estamos vendo, meu pastor. É. Nós já estamos vendo o chão banhado de sangue ali de cristãos. Sim. No Oriente Médio, na Ásia. Na África, Na recentemente, África. alarmante as notícias que temos da Nigéria. Pois é, meu pastor. Pois é. Então, essa perseguição, meu amigo, ela já está acontecendo, sim. E o incrível, né, Regiane? Voltando para a história aqui, para a história, e eu sei que você falou, talvez falássemos sobre isso, mas quero encaixar esse assunto, que você vê que depois a própria igreja, nessa visão distorcida de Constantino, ela vai perseguir as pessoas em nome de Cristo. Pois é. E cria-se uma resistência, principalmente nos países árabes, no Oriente Médio, porque serão forçadas a aceitarem a imposição de Constantino e os seus seguidores em nome da fé, quando Deus não mandou nada daquilo. Pois é. Aí Então, entra a Idade das Trevas, Idade né? das Trevas. Alguns chamam de período imperial, porque é de um ditador, que ele é ditador, porque ele tem aquela visão, acho que da cruz, se eu não me engano, e sobre essa cruz ele vai expandir. Você está falando de Constantino. Constantino, exatamente. Ele tem um sonho que no escudo dele tinha o P e o X, né? Que seria a Pax, né? A Pax, que depois a gente vê que é a Pax Romana, né? A paz romana. E em nome de Cristo, agora ele vai fazer guerra. Né? Ele vai fazer guerra para que as pessoas se convertam, né? Não, isso não é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. E assim, hoje nós vemos assim, a gente sabe que a igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida, tá? Mas os cristãos, em geral, né, eles são perseguidos também por causa dessa situação, porque a igreja romana, tá? A igreja católica, né? Apostólica romana, que o católica é universal, vamos assim dizer, né? E eles vão lá e acabam com os povos ali no Oriente Médio. E não somente isso, Regiane, porque naquele período que ele estabelece essa lei marcial de conversão, Sim. existiam os sinceros, a remanescente igreja genuína que entende que não é o Estado vai deter a religião e vai impor essa conversão. Tiveram aqueles que entenderam que isso era uma visão política, né, essa visão ditatória, porque, como você disse, né, se eu não posso eliminá-lo, eu vou me ajuntar a eles. E ele começa a estabelecer favores de status dentro do Estado. Então, aqueles que se converterem vão ter terras, aqueles que se converterem vão ter status. Era bem visto pela sociedade, porque então agora se tornou. Agora, e as igrejas? Visto que os verdadeiros e genuínos não aceitavam essa imposição de Constantino, eles se rebelaram. Então, muitos cristãos genuínos foram assassinados. Eram tidos como hereges, né? Eram assassinados, porque não aceitavam. Ele foi lá e formou uma igreja, estabeleceu uma igreja. Quem eram os bispos que se tornaram os líderes daquela igreja? Outrora, os líderes religiosos dentro da visão grego-romana de uma religião. Aquela mistura dos deuses da igreja da cultura grega, que fez uma junção com a cultura romana e estabeleceu ali um lugar. Agora, aqui em determinado lugar, teremos um bispo. Que bispo era esse? Era aquele cara que era o líder religioso desse segmento idólatra, que agora vai ser estabelecido por Constantino. Então, a igreja genuína, a remanescente, que não aceita essa imposição de Constantino, eles vão se rebelar. Porque, para alguns, parece que a igreja se torna isso, igreja apostólica
romana, está ali, ó, seguindo dentro dessa visão. Mas a igreja genuína, ela continua paralela. Sim, é verdade. Ela continua paralela. É verdade. Pessoas que consultam a palavra do Senhor, pessoas que olham assim e vê que está errado, denuncia o erro, né? Tanto agora a gente chega aqui no Brasil. Tem problema, vamos lá. Esse ping-pong aqui a gente vai falar. Porque a mente vai trabalhando, né? Sim, não tem jeito, sim. E nesse ping-pong a gente volta ali no período intertestamentário, na época ali dos apóstolos. A gente vai um pouquinho mais para... pronto, chegamos aqui no Brasil, tá vendo? Então, até essa questão da laicidade aqui do Brasil foi quando o Império ele rompe com a Igreja Apostólica Romana. Né? Então se fala que o Brasil é um estado laico, né? Porque os interesses ali foram conflitantes, né? Senão o Brasil teria uma religião oficial e continuaria a perseguição. A perseguição no Brasil sempre teve mesmo, né? Tem cidades aqui no Brasil que é difícil colocar uma igreja evangélica lá. Tá? Porque os próprios líderes ali da religião, eles falam muitas vezes até para matar. Né? Vão perdendo direitos ali, né? De se criar coisas. Você é evangélico? Não vou comprar de você. Vou comprar do fulano ali que tem a mesma fé nos santos. Não vou empregar. Não vou empregar. Se expressou a sua fé, se você é protestante, cristão, você não vai ser contratado nessa empresa. Sim. Então a gente vê que essa perseguição sempre teve. Se hoje o Estado é laico, tem essa perseguição, imagina, meu amigo, o período ali de 1800 e pouco ali para trás, aqui no Brasil, como era difícil ser evangélico aqui no Brasil. Tanto é que, eu até comentei com o senhor, eu quero conhecer a vila de Viglaion. Eu não conheço. No Rio de Janeiro, a ilha de Viglaion. Tantos anos lá e não conheço. Então. E ali a história fala que aconteceu assim o primeiro martírio, né, da igreja evangélica aqui no Brasil. Né, que Viglaion, ele não concordava, né? Ele era batista, se eu não me engano, presbiteriano da linha de Calvino, né? Então, ele não concorda com a autoridade católica aqui no Brasil, ele vai contra, e diz a história que quem cometeu esse assassinato foi o padre José de Anchieta, né? A história conta que foi o padre José de Anchieta. Anchieta era jesuíta. Jesuíta. É porque aqui no Brasil você vai ver uma linha jesuíta, né? Porque é a pior linha dentro da religião católica, assim, que é o extremo, né? Os jesuítas. Tanto é que existe ainda essa ordem, né? Que é a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, até hoje, o último Papa, ele era da Companhia de Jesus, ele era um jesuíta. Tá? Então nós vamos ver que a Contra-Reforma, ela acontece e ela é iniciada assim, mais claramente aqui na América, né? No Brasil. Entendeu? Aqui no Brasil, tanto é que Itanhaém tem uma ruína lá de 1572. Você me falou, eu preciso conhecer também. Irmãos, conversar com o Rediane e aprender, porque ele sabe da história. Rapaz, de nada. Eu aprendo contigo, meu amigo. Aprendo contigo. Além de ser muito humilde. Não, são leituras, né? São leituras interessantes. E assim, a gente vê, aí saindo um pouquinho aqui da questão teológica, a gente vê a oportunidade que nós temos hoje, né? De ter um conhecimento na palma da mão. Eu estou aqui com o meu celular, estou aqui com o tablet, a gente vai buscando informações e olha só quantos videozinhos engraçadinhos que eles colocam assim para tirar a nossa mente do foco, né? De aprender coisas assim que realmente vai trazer assim um conhecimento para as nossas vidas, né? Então, eu sempre gostei de livros, né, meu amigo? Antes, quando a gente não tinha tecnologia, né? O senhor é bem mais velho que eu, né? Bem mais. Não, eu sou mais velho do que você, mas bem não mais, bem mais velho. A Ângela é bem mais, né? Bem mais. Eu, quando morava em Teresópolis, Ângela, eu já ouvia dizer de um menininho de ouro
Ouro Preto, que andava pelas ruas. Lá em Petrópolis, você conheceu Santos Dumont? Eu conheci a réplica do 14 bis. Você já foi lá na casa do Santos Dumont? Já algumas vezes. Algumas vezes, né? Inteligentíssimo, viu? As invenções que ele fazia para a época. Mineirinho lá era, né? Ele era mineiro? Mineiro. Eu fiquei curioso agora. Santos Dumont mineiro. Opa, o senhor coloca aí, certeza. o senhor coloca aí Essa eu quero os ver. personagens ilustres de Minas Gerais. É mesmo? Essa eu fiquei curioso. Santos Dumont. O pai dele era engenheiro, né? E ele foi estudar na França lá, porque tinha dinheiro, né? É. O pai dele era engenheiro e também tinha a Ele questão era do café, né? Aeronauta, por favor. Aeronauta brasileiro, né? Agora eu fiquei curioso para saber. Ai, rapaz. Ô, Ângela, ele vai consultar para ver se era mineiro mesmo, né? Regi, ele era de Guarujá. Não, ele morreu em Guarujá. Será? Deixa eu ver aqui. Pronto. Morreu desgostoso. Alberto Santos Dumont foi um aeronauta, esportista, autodidata. Ele era um autodidata e inventor brasileiro. Santos Dumont projetou e construiu e voou em primeiros balões dirigíveis com motor. Sim. Nascimento... Deixa quieto. Nascimento no dia 20 de julho de 1873, Santos Dumont, em Minas Gerais. Falecimento dia 23 de julho de 1932, em Guarujá, São Paulo. Você tem razão, eu dei minha mão à palmatória. Me permite. Pessoa quer discutir com um cara que é conterrâneo. É verdade. É terrível, viu? Verdade. Eu sei que Zico era carioca. Zico é carioca. Trouxe um grande. De Quintino. Trouxe uma grande relevância para essa nação. Pelé mineiro, né? Bom, mas vamos voltar aqui. Então, essa questão, assim, gostava muito, né? Não tinha tecnologia, nós não tínhamos acesso à tecnologia, já existia, mas ninguém tinha acesso, tá? E a minha mãe levava muitos livros, né, para casa, assim, e também nós não tínhamos essa questão de livros nas escolas, né, depois que o governo foi pegando essa verba e distribuindo para a educação, né, eu sou a favor, sim, da educação, dos livros, não desses livros de agora, né, que colocam aí um monte de porcaria falando que é disciplina. Meu pastor, olha, nós vamos combater esse mal, viu? Amém. Nós vamos combater esse mal, sim. E aí eu pegava e lia muito livros de história, geografia, né? Sempre gostei de história, de geografia. Então eu ia pegando muitas coisas. E hoje, glória a Deus, eu tenho a oportunidade de ir até esses lugares que eu vi ali nos livros de história. Tá certo que quando fala da igreja, tá? Não tinha nos livros assim a questão a igreja evangélica, né? Eu nem vou falar igreja protestante, porque a gente não protesta ninguém, né? A gente só quer seguir o evangelho de Jesus Cristo, né? Mas assim, tinha muito essa questão, por ser aqui um país onde a dominação era jesuíta, então ainda tem muito essa questão da contra-reforma. Então, se você não expressa a fé na igreja católica, apostólica, romana, você é um herege. Então, assim, para um padre, um evangélico é um herege, porque está ali na cartilha, está no livro do catecismo, né? No livro do catecismo. É um herege, entendeu? Então, até hoje, né? Até hoje é um herege, mas assim, a gente está vendo Deus abrir os olhos das pessoas. Verdade, abriu os meus olhos, verdade, pastor? abriu. Você tem ouvido frases e declarações teológicas de padres assim admitindo. Agora, não muito tempo atrás, o Papa, né? Não muito tempo atrás, teve um determinado, foi o Papa, isso mesmo, que ele declara, né, que Maria não é auxiliadora de Jesus. Exatamente. Não é mediadora. Exatamente. O único salvador é o Senhor Jesus. Ele vai declarar isso, né? Ele vai falar sobre isso. E tá tendo um racha na igreja, né? Tá tendo um racha na igreja. Por quê, meu amigo? Aí entra essa questão da companhia de Jesus, né? Entra essa questão, os jesuítas, né? Entra essa questão. Então, assim, o país, aqui o Brasil, ele foi evangelizado pela parte mais radical, né? Hoje o pessoal fala do Agnus Dei, né, que é a parte radical
da Igreja Católica. Então, naquela época ali, era os jesuítas que continuam até hoje, né? Você vê os franciscanos, né? Não, vamos abdicar, vamos deixar as coisas de lado. Tem até o voto de pobreza, né? O voto de pobreza. Eu acho meio complicado esse voto de pobreza, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço uma instituição num determinado lugar, lá no Sul, e todos eles, os franciscanos, fizeram um voto de pobreza. Mas para quem que eles dão assim os valores? E você vê só os carros que eles andam, as instituições são as mais milionárias. E eu fico perguntando, poxa, eu abri mão aqui, mas eu desfruto disso ali. É meio complicado, Regiane. Então, mas assim, os jesuítas não, os jesuítas já são declarados que eles gostam de, né? Tô falando nessa época, tá? Gente, aqui nós não estamos para falar mal da religião e da fé de ninguém. A gente só está trazendo a história. Nós só estamos trazendo a história, né? Porque a gente sabe que boa parte da riqueza, né, dessa determinada religião também veio do ciclo do ouro aqui no Brasil, né? Veio do ciclo do ouro no Brasil, onde a gente vê muitos documentários que os melhores terrenos eram entregues à instituição religiosa. E fora no período das indulgências, né? Sim. O ouro tocava lá no cofre do Vaticano, pronto, a pessoa saía do purgatório. Então. Essa doutrina foi milionária. Foi milionária, meu amigo, milionária. E ali, né, para ter uma contra-reforma, porque a gente já está falando de 1513, que foi aonde teve as 95 teses de Martinho Lutero. Exatamente. Dia 31 de outubro de 1517. 17 ou 13, meu pastor? E acho que é 1517, vamos ver? Às vezes dá uma bugadinha aqui nas épocas aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acho que agora você vai estar certo, viu? 1517, isso mesmo. Acertei uma, né, Red? Acertou. Então, assim, o povo abriu os olhos, né? Sim. O povo abriu os olhos. E é onde agora nós vamos buscar riqueza. Aí você pode ver, né, se eu não me engano, 1533, que surge a Companhia de Jesus. Eu vou fazer o seguinte, 1513, inicia o movimento Anabatista, 1512, Michelangelo. Acho que aqui onde eu estou não tem o Red, mas deixa eu ver na internet. É o movimento dos jesuítas. Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. Só um minuto, Red. Enquanto isso, vamos olhando as palavras aqui, né? Porque essa água aqui é de hoje? É brincadeira. Às vezes eu olho assim, né? A Ângela não troca água pra gente. 1534, no dia 15 de agosto foi fundada. Ângela, errei por um. Tinha falado 1533? 1534. Ô, Red, deixa eu só fazer aqui, eu vou fazer aqui um resumo, aí você pode me levantar uma, eu quero falar sobre isso, tá bom? Porque já estamos aí, já quase seguindo. Sério? Exatamente, vamos lá. Meu Deus. Então nós falamos de 70, Tito destrói Jerusalém, falamos de 64, o incêndio de Roma, 150, Justino Mártir, depois vem o martírio de Policarpo, 156, depois vem Irineu, em 177, em 196 depois de Cristo, Tertuliano começa a escrever livros cristãos. Você pode me, tá bom? 205, Orígenes começa a escrever. Depois de 251 vem Cipriano, escreve a unidade da igreja. 270, Antão começa a sua vida eremita. Em 312, onde nós estamos batendo papo, é a conversão de Constantino. Depois, em 325, vem o Concílio de Nicéia. Certo. 367, a Carta de Atanásio reconhece o cânon do Novo Testamento. Em 385, o bispo Ambrósio desafia o Império. Em 387 vem a conversão de Agostinho. 397. Tá. Agostinho, ele é... Opa, pode, desculpa, não, eu tenho que levantar a mão, né? Brincadeira. Professor. Agostinho foi um marco
Também, assim, a gente pode falar que Agostinho, um filósofo, né? Um filósofo, alguém assim, bem visto ali na sociedade, né? Agostinho, se eu não me engano, é o de Alexandria? De Hipona. Hipona também fica próximo ali a Alexandria, que é o norte da África, né? Isso. Hipona, né? É. Tá, às vezes dá umas falhadas Não, aqui. tudo bem. Né? Mas assim, ele se converte, né? Ele também se converte ao cristianismo. Agostinho se converte ao cristianismo, se eu não me engano... Eu não gosto muito de usar o termo Santo Agostinho, eu gosto mais de Agostinho de Hipona. Eu também não falo Santo Agostinho, eu falo Agostinho, né? Agostinho porque, assim, para a história, trouxe uma grande relevância ali, Agostinho. E também é um dos livros que eu quero ler sobre a Trindade, né? Que a história diz que ele é o que mais, assim, traz um estudo sobre a Trindade, né? Então a gente vê Agostinho, um grande filósofo ali da época. Eu assisti o livro, né? Porque ainda estudo, né, meu amigo? Que bom, eu te admiro. O Rediane, ele passa por mim, pastor, eu estou fazendo hoje eu já não uma falo pós, mais. estou fazendo mestrado, eu estou fazendo. Mas aproveitando a oportunidade, né, meu amigo? Aproveitando admiro. a oportunidade, assim. Né? Então, Agostinho, ele vai e se converte ao cristianismo, né? Ele tem uma grande relevância ali na cidade ali de Hipona, e o desejo dele era ir para Roma, né? Ser um bispo, mas depois a gente vai vendo assim que ele traz ali no seu coração algumas dúvidas ali de Roma, né? E quando ele volta, né, agora ele já não é mais o bispo de Hipona, né, ele começa a ser perseguido pela igreja, né, pela igreja ali que ele era um bispo, né, porque no final ali da sua vida ele renuncia também ao episcopado, né? Ele renuncia. A história não conta muito assim essa renúncia, tá? Mas ele vai ter a sua fé em Cristo Jesus, que ele começa realmente a ler ali os escritos, né, originais ali, e aí ele vai começar a ver ali algumas divergências, né, com o bispo de Roma, com aquela questão do império. Aí ele começa a ir contra, aí ele fica isolado ali na sua cidade natal, que é Hipona, né? Muito bom. Você pode me interromper, por favor. Aí, 398 depois de Cristo, João Crisóstomo se torna bispo de Constantinopla. 405, Jerônimo completa a Vulgata. Constantinopla é uma célebre cidade, né? Porque Constantinopla é a cidade de Constantino, né? Então, e é ali na África. Você sai ali da questão da Europa, né? Você sai da questão de Roma e a gente vê uma grande base ali do Império Romano em Constantinopla. Eu acho que hoje não é o nome Constantinopla, é outro nome. Posso pesquisar para você aqui, poxa. Eu vou te interromper, querido? Não, meu amigo, para mim é um prazer. Eu tô teu aluno aqui hoje. É um prazer e privilégio. Mas é uma cidade ainda muito importante, né? No comércio vamos lá. Constantinopla atualmente é conhecido como Istambul. Istambul. Isso. Istambul, né? Istambul fica na Turquia, né? Isso mesmo. É. Vamos lá, deixa eu onde eu... 405, Jerônimo completa a Vulgata. Depois vem para 432, Patrício é enviado como missionário à Irlanda. 451 tem o concílio da Calcedônia. Depois, 529, Bento de Núrcia estabelece a ordem monástica. Começa essa ordem. O senhor vai falando assim? Não, então, por favor. Aí eu vou pensando assim nas épocas, né? Mas depois a gente vai voltar, né, meu pastor? Vamos voltar. Só para a gente resumir aqui. Só para a gente resumir. Daqui a pouquinho nós vamos terminar, só para fazer um resumo pessoal. Porque 500 e pouco começa também a questão de Maomé, né? Não, deixa eu ver aqui. 580, se eu não me engano, depois de Cristo,
começa a liderança ali de Maomé, que também vai contra a Igreja Católica, né? Maomé. Fundação do islamismo. Tem duas datas, 622 ou 630, 570. A religião surgiu no sétimo século da Península Arábica, onde Maomé nasceu por volta de 570, quando ele nasce. Quando ele nasce, né? Então, acho que a fundação é mais ou menos 630, 622. Mas já começa aí, depois a gente vai ver que, se eu não me engano, Maomé, ele tinha alguma ligação com a Igreja Católica, não lembro. Maomé, se fosse coisa boa, ia ser bom amé. Mas vamos continuar. E vamos lá, então, vamos lá, 563, Columba vai à Escócia como missionário, 590, Gregório I se torna Papa, 716, Bonifácio parte para ser missionário, 731, Beda, o Venerável, conclui a história eclesiástica da Inglaterra, depois vem a 732, a Batalha de Tours, 800 depois de Cristo, Carlos Magno coroado rei, imperador. 863 vem Cirilo e o Metódio evangelizar os eslavos. Em 909 um mosteiro é estabelecido em Cluny. 988 a conversão de Vladimir, o príncipe da Rússia. Eu não sabia que ele tinha se convertido. Se converteu, né? Ângela, você sabia que Vladimir se converteu, ele que era o príncipe da Rússia? Não. Ele se converteu. Ele se converte ao catolicismo, né? Ao catolicismo. Ele se converte ao catolicismo. Aí depois a gente vai ver também que vai ter um cisma. Um grande cisma ali na questão da igreja ortodoxa. Em 1054, o cisma entre o Oriente e o Ocidente. Certo. 1054. 1093, Anselmo é escolhido arcebispo da Cantuária. Em 1095, o Papa Urbano II lança a primeira cruzada. A Idade das Trevas, meu amigo. A Idade das Trevas. É a Idade das Trevas. A caça às bruxas, né? Caça às bruxas. Em 1115, Bernardo funda o Mosteiro de Claraval. 1150, a fundação da Universidade de Paris e de Oxford. Em 1173, Pedro Valdo funda o Movimento dos Valdenses. Já leu essa história? Meu pastor, essa daí eu quero... Vai ser um programa. Eu quero um programa. Eu quero um programa. Porque eu quero fazer uma aventura, meu amigo. Porque... Depois a gente conversa. Quando chegar nos valdenses ali... É muito bom, esse tem que ser um programa. É muito bom, é muito bom. Aí vem 1206, Francisco de Assis. Você conheceu Francisco de Assis? Renuncia à riqueza. Sim. Em 1215 existe o Concílio de Latrão. Em 1273, Tomás de Aquino completa a sua Suma Teológica. Em 1321, Dante conclui a Divina Comédia. Sim, a igreja junto com a arte, né? Exato. A gente vai ver Dante daqui a pouquinho. O Inferno de Dante. O Inferno de Dante. Ixi. Em 1378, Catarina de Sena vai a Roma para solucionar o grande cisma. Em 1380, Wycliffe supervisiona a tradução da Bíblia para o inglês. Em 1415... Wycliffe é um pastor. Exatamente. É um pastor, né? Reformado. Reformado. 1415, é pré-reformista, né? É um pré-reformador. É um pré-reformador, pela idade ali, né? Em 1415, John Hus é condenado à fogueira. Em 1456, João Gutenberg produz a primeira Bíblia impressa. O alemão, Isso. Em 1478, o estabelecimento da Inquisição Espanhola. Deixa eu ver aqui onde eu vou agora, Red, só um minutinho. 1498, esse cara foi um pré-reformador também significativo. Savonarola, Jerônimo Savonarola é executado. Em 1502... Pré-reformista espanhol?
Depois a gente... Eu acho que ele era francês. Francês, né? Eu acho que Savonarola era francês. E estava no... Depois vamos ver agora, para não deixar o internauta com dúvida. Vamos lá, Jerônimo Savonarola, a nacionalidade dele. Jerônimo Savonarola. Só para ver aqui. Ele foi um padre que se converteu ao cristianismo. Girolamo ou Jerônimo Savonarola. Italiano, né? Em francês, italiano, exatamente. Vamos lá. 1512, Michelangelo completa a cúpula da Capela Sistina. Em 1517, o que aconteceu? Martinho Lutero a fixa a 95 teses, lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, né? Em 1523, o Zwinglio lidera a reforma na Suíça. Em 1525, o início do movimento Anabatista. Em 1534, o ato da supremacia de Henrique VII. Em 1536, João Calvino publica as Institutas da Religião Cristã. Em 1540, o Papa aprova os jesuítas. Até então não eram aprovados. 1540. Em 40, né? Sim. Em 1545, a abertura do Concílio de Trento. Em 1549, Cranmer produz o livro da oração comum. Em 1519, John Knox volta à Escócia para liderar a reforma. Em 1572, isso aqui dá um papo também legal. Em 1572, o massacre do dia de São Bartolomeu. Sim. Esse foi um dia terrível. E foi nessa época que a gente vai ver essas ruínas dos jesuítas aqui no Brasil, Aqui no Brasil. E também, aqui em São Paulo, nós temos muitas edificações desta época. Você já foi no Pico do Jaraguá, meu amigo? Ainda não tive o privilégio de ser levado por você até lá. Tá, então nós vamos lá. Porque também nós temos um prédio emblemático lá, um casarão de 1572. É mesmo? 1572. Lindo, viu? Lindo. Exatamente no ano do massacre do dia de São Bartolomeu. Nessa época aqui. Tá? 1608 a 1609, John Smith batiza os primeiros batistas. Em 1611, publicação da versão do Rei Tiago da Bíblia, a versão King James, exatamente. Em 1620, os peregrinos assinam o Pacto de Mayflower. Em 1628, o Comênio é expulso da sua terra natal. Comênio, né? Comênio. Em 1640... Comênio. Comênio, né? É o pai da... Pedagogia? Da pedagogia. Do ensino. Mas aí tem um nome específico. Em 1646, a Confissão da Fé de Westminster, acho que a pronúncia, eu não sei essa pronúncia, Westminster. Obrigado. Westminster, é um espirro, né? Westminster. Em 1648, George Fox funda a Sociedade dos Amigos. Em 1662, Rembrandt pinta o Retorno do Filho Pródigo. Em 1675... Rembrandt, obrigado. Em 1675, Philippe Jacot publica a Pia Desentéria, acho que é assim a pronúncia. Em 1678, a publicação da obra O Peregrino, de John Bunyan. Esse é bom também. É um dos livros mais vendidos até hoje. Sim, é verdade. O Peregrino, né? É verdade. Poxa, e ele é de 1678. Sim. É um livro... Ele não é um livro extenso, mas é um livro que, olha, até hoje fala, né, com a gente. Verdade. Né? Em 1685, o nascimento de Johann Sebastian Bach e George Handel. Eles nasceram no mesmo ano, Bach né? E Handel, Bach e Handel. Em 1707, a publicação da obra Hinos e Cânticos Espirituais de Isaac Watts. Em 1727, o despertamento de Reinhardt, no início do movimento dos irmãos morávios. A gente vai falar. Mas o Watts, né, tem muitos hinos da harpa, né? Que Vamos consultar. Ângela, você conhece algum hino do Watts? Elementar, meu caro.
E a Watson. Watson. De cabeça assim não, mas eu posso pesquisar e eu posso descobrir se eu conheço. Tá bom. Em 1735, grande despertamento sob liderança de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Qual o sermão famoso dele? Vamos lembrar? Pecadores. Os pecadores nas mãos de um Deus irado. Detalhe, a pregação, a homilia dele era lida. Lida, A pregação, ele lia e os membros lá. é verdade. Como é o nome? Deixa eu voltar aqui. John ó. Isaac Watts. Watts. Em 1738, conversão de quem? John Wesley. Em 1780, Robert Hikers dá início à escola dominical. 1700 e? 1780. A família real já estava aqui no Brasil, né? Sendo porque eles foram expulsos por Napoleão. Fazer esse paralelo também com a igreja, com a história do Brasil, né? E sabe que foi a partir daí que surgiu a escola pública, né? Escola Ah, é, pública. Ângela? Isso, A partir porque de 1780? Robert Hikers. Hicks, ele começou a trazer as crianças que ficavam por ali perambulando por perto da igreja para terem aulas da escola bíblica, né? Então eram crianças que não tinham estudo, mas que viviam por ali pela redondeza, e a partir da escola dominical surgiu a escola pública gratuita para as crianças. Em 1793, William Kerr viaja para a Índia. Em 1807, o parlamento britânico vota a abolição do comércio de escravos. Em 1811, Campbell dá início ao discipulado de Cristo. Em 1812, a Adonira e Anna Judson viajam para a Índia. Em 1816, Richard Allen funda a Igreja Episcopal Metodista Africana. Em 1817, Elizabeth Fry dá início ao Ministério de Mulheres Encarceradas. Em 1830, começa o avivamento urbano através da vida de Charles Finney. Em 1830, John Nelson Darby ajuda o início da comunidade dos Irmãos de Piedmont. Em 1833, o sermão Apostasia Nacional de John Clever dá início ao movimento de Oxford. Em 1854, Hudson Taylor chega à China. Em 1854, Charles Spurgeon torna-se pastor em Londres. Em 1855, a conversão de Dwight L. Moody. Em 1857, esse aqui, nome é complicado, ainda bem que a Ângela está aí. David Livingstone publica A Viagem Missionária. Livingstone. Esse pastor, olha só, eu fiquei encantado, não, mas apaixonado pela história dele, viu? Em 1865, William Booth funda o Exército da Salvação. Está aí até hoje, né? É verdade. Em 1870, o Papa Pio IX proclama a doutrina da infabilidade papal. Meu Deus. Achou, Ângela, aí o que você está procurando? Eu estou procurando aqui, mas eu estou tentando encontrar algum em português. Em 1870, o Papa Pio, já falei, a infabilidade papal. Em 1886, início do movimento estudantil voluntário. Em 1906, o avivamento da Rua Azusa dá início ao pentecostalismo. Amém. Quer falar alguma coisa sobre? Eu vou deixar para depois, viu? Não, porque tá o nosso bom. tempo aqui... Ixi, espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu parei em 1906, o avivamento da Rua Azusa. Né? Em 1910 a 1915, a publicação da obra Os Fundamentos lança o movimento fundamentalista. Em 1919, publicado o comentário da Carta aos Romanos por Karl Barth. Em 1921, a transmissão do primeiro programa cristão de rádio, em 1921. Amém, olha que bênção, né? Em 1953, olha só, 21 e 53. 1953, 57, o nosso missionário, né, Manuel de Mello, já começa no rádio, verdade. Né? Em 1948 é fundado o Conselho Mundial das Igrejas. Em 1949 surge a primeira cruzada evangelística de Belgrado. Amém.
Em 1960, início da renovação carismática moderna. Em 1962, início do Concílio do Vaticano II. Em 1963, Martin Luther King Jr. lidera a marcha até Washington. Amém. Em 1966 até 1976, a igreja chinesa cresce apesar da revolução cultural. É muito assunto. É muito assunto. Vamos fazer o seguinte, eu posso tomar a liberdade, querido? Você manda aqui. Olha, os nossos irmãos que estão nos acompanhando, eu não falo internautas assim, mas os nossos irmãos, eu vou usar sua terminologia, os internautas que estão nos acompanhando, eles vão votar. Né? Se Beleza. Eles desejam que a gente venha discutir mais sobre a história da igreja, eles vão colocar, eu quero. A gente está acompanhando aqui, né? A gente está acompanhando. Tá? Então, você vai votar. Se você deseja que seja uma série, né? Esse nosso bate-papo aqui, eu, pastor Vanderlei, sobre a história da igreja. Na verdade, pessoal, é mais dele. Não é história não. com ele. Mas assim, a gente vai Isso ver... está no sangue do mineiro. Da história? Da história. Mas vamos ver se nossos irmãos, o nosso público gostou assim desse nosso programa, né? Aí a gente dá continuidade ou não, meu amigo. Beleza. Ângela, por favor, Encontrei. querida. Vamos lá. O hino do Isaac Watson. É um hino só? Não, o mais, tá. Né, mais famosão. Se eu disser o número, o senhor não vai acertar. Diga-me. 15 da harpa cristã. Eu não conheço. Hino 15, peraí, deixa eu pesquisar aqui. Que é baseado na própria conversão dele. Vai lá, cante. Oh, quão cego andei. Não acredito, é do E Watts? perdido Watts? vaguei. Watts? Elementar, meu caro Watts. Ele dele. que compôs? Ele que compôs. Foi legal, hein? Conversão. Bacana. Resumindo, o presbítero Rediane, para a gente encerrar o programa desse dia maravilhoso, e eu aprendo contigo, os períodos gerais, então, Igreja Apostólica de 30 a 100 depois de Cristo, Igreja Perseguida de 100 a 313, Igreja Imperial, ou Igreja Difícil, né, também, de 313 a 476, Igreja Medieval de 476 a 1517, Igreja Reformada de 1517 a 1648, Igreja Moderna e Contemporânea de 1648 até a atualidade. Os dias atuais. Glória a Deus! Eu quero te deixar para suas considerações finais, meu amigo. Olha, foi muito bom estar aqui com o senhor. Aprendo muito, né? Você sabe disso. E muito bom também nós podermos transmitir algo que a gente busca, né, nos nossos estudos, e que nós não sejamos como um mar morto, que venhamos só ter, né, e não distribuir. Então, todo o nosso empenho, tudo aquilo que nós fazemos é para que haja essa edificação da igreja, né, meu pastor? Essa edificação assim da igreja, as pessoas também poder dar uma credibilidade, né, daquilo que nós estamos fazendo para trazer para a igreja, né? E tudo isso que nós fazemos é para enriquecer a igreja. Então, essas são as minhas considerações finais, né? Obrigado, Red. Amém, eu te querido? admiro. Boas férias. Muito obrigado. Aproveite, não esqueça de trazer lembrancinha pra gente. Tá certo. Vou trazer areia do mar para vocês. Ângela, suas considerações finais, menina. Só agradecer o pessoal que esteve aí com a gente e pedir que continue ligadinho conosco, né? Acompanhando aí a nossa programação. Boas férias aí ao Red também. Amém. Tá certo. Gratidão a todos vocês que estão ligados. Deus abençoe a todos. Se o Senhor assim permitir, estaremos num próximo programa. A paz do Senhor. Tchau.